Meu boa tarde para todos e todas. Nós temos aqui hoje o estilo técnico, dentro da estilologia. Eu acho que o som está bom, né? Houve uma mudança aqui da base do som lá para aquele outro lado. Mas vocês estão escutando direito, né? Está tudo certo? Nova modalidade, novo nível, novo patamar, não é isso? Agora já aumentou muito tecnicamente, tudo foi aumentado, nós já estamos fazendo as experiências, os rehearsals, os ensaios lá para o tertuliário. E tudo é estilo técnico, que é o assunto de hoje, dentro da estilologia. Agora, o que é o estilo técnico? É o conjunto de elementos característicos da estrutura, da maneira de expressar da comunicologia, corretamente as ideias lógicas da argumentologia, com precisão e rigor da acribologia. Agora, o estilo ou o critério estilístico, o apostilamento técnico, o estilo cosmoético, a autocoerência estilística, a neoestilística pessoal, o estilo como sendo o conscienciômetro do autor ou autora, o livro como sendo o autoconscienciograma exposto, os rastros da PROEX, as pegadas da Megagescom, as pesquisas exaustivas, o corte dos parasitas de linguagem, o corte dos cacófatos possíveis, a busca da palavra mais adequada, não importando se a linguagem é popular ou erudita, o enfrentamento do emprego dos vocábulos sesquipedais, quer dizer, aqueles que são longos, compridos, palavras com mais de 10 sílabas, o estilo científico exaustivo da enumerologia horizontal e da enumerologia vertical, o manual de redação da conscienciologia, e por aí vai. Agora, nós fazemos aqui uma série de considerações dentro das logias, e depois nós falamos da redaciologia, 17 condições com qualidades afins, empregadas simultaneamente nas técnicas de redação da enciclopédia da conscienciologia, ou seja, nesses verbetes. Então tem coerência cognitiva, coesão interna, critério lógico, equalização racional e por aí vai, são 12. E depois, curiosamente, nós mostramos aí o estilo de redação, o estilo de estilete, o estilo estilingue, o estilo estilhaço. Eu já tinha falado disso aqui, mas nunca trouxe esse verbete. O estilo técnico é ideal para com Sinlustre alcançar a vivência da retilinearidade, da autopensenização, com racionalidade, com lógica e eficácia nas comunicações interconscienciais. Qual estilo você emprega nas comunicações escritas? O literário ou o técnico? O romântico ou o racional? O psicossomático ou o mental somático? Esse verbete parece que tem quatro páginas, acho que são 42 logias e 9 máximos. Eu não sei, a unidade você contou como logia? Ah, não? E mesmo assim são 43. Até 4, 43 e 9. Agora, eu não sei aí, hoje eu não tenho nada para sugerir para a Rosa. Vou deixar por conta dela, porque o estilo técnico seu vai dar um jeito de criar alguma novidade, se é que precisa. Tá certo? Agora, pergunta: estou investindo minhas energias conscienciais na autossuperação das marcas deixadas por assédio moral que sofri na infância e na pré-adolescência? Por último, já com a união de fato, a mesma situação se repetiu com meu orientador de mestrado. Gostaria de ouvir sua opinião nas seguintes dúvidas. A minha atual ansiedade e esses fatos. Ainda sou frígida. Você acha que a carência afetiva e sexual decorrente disso pode estar gerando a compulsão alimentar e a ansiedade? Tenho muito trabalho assistencial a fazer e isso está gerando o problemão. Olha, a primeira coisa, não há dúvida que é, mas agora se você já está tão consciente da sua situação, isso é tolice. A primeira coisa que a gente faz é deixar para lá, põe uma pedra no assunto e vai cuidar da vida. E esquece o passado furado, ou cheio de buraco, ou cheio de problema. O melhor é isso, supere essa condição. Não fica pensando nisso, não faça evocação.
faça higiene consciencial a respeito do processo afetivo e sexual. Esse é que é o caminho. Agora, compulsão alimentar e ansiedade, isso aí é um processo de doença, é bom você se tratar. Principalmente se a pessoa já passou da adolescência. Uma moça, por exemplo, ela fica muito pressionada durante a adolescência, aí pelos seus 14, 15 anos, e ela começa a comer sem parar. Aquilo deforma o corpo dela, às vezes para o resto da vida, e cria um complexo de inferioridade enorme. E isso é devido ao excesso de alimento, por fuga, para não enfrentar uma realidade. Quase sempre o processo é especificamente do ponto de vista do psicossoma. É um processo emocional. Uma outra coisa também. Se uma pessoa, aqui do jeito que é que você falou, se você depois ainda teve assédio quando você estava fazendo mestrado, isso mostra que você pode sair disso. E é preciso ver a sua conduta. Uma questão, uma menina na infância ou na adolescência sofrer assédio. Agora, ela depois de adulta está sofrendo assédio, é preciso ver qual a participação e o percentual dela. Você sabe, eu falo tudo aqui com o maior realismo possível. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Eu estou falando para analisar. Veja bem o que aconteceu e como é que foi isso. Tudo depende hoje da racionalidade. É a pessoa ponderar essa situação que ela passou e esquecer isso. Cuidar da vida, isso é tolice. Não ficar recriminando ou chorando o leite derramado. Vamos em frente, há muita coisa para fazer. Você mesmo está fazendo assistência, é ótimo. De modo que eu confio em você. Fica firme. Outra coisa, outra pergunta. Antônimologia. Gostaria de entender mais detalhadamente o porquê de estilo feminino ser antônimo de estilo técnico. Sim, é muito fácil de explicar. O estilo feminino, como ele chama, é o chamado também ginecológico. E outra coisa também é aquele super emocional. Outro nome que eles usam também é o maternal, ou maternoso, é o da maternagem. É quando a mulher arranja doçura demais nas coisas e ela fica rococó. Às vezes até com um pouco aquela técnica do espanhol lá, gongórico, que é o góngora. Então o que se passa? Ela coloca muito adjetivo, muita adjetivação para florir, ou florear, ou fazer o floreamento, a floreação da situação, entende? E isso então fica um estilo super florido. É um processo, como nós estávamos falando, que vem do estilo rococó, que era da época da Maria Antonieta, os processos da monarquia da meia-idade, ou da Idade Média, ou, se vocês quiserem também, como é que é aquele negócio lá? Aonde muitos aqui viviam? Feudalismo. De modo que o processo é tudo isso, é lembrança dessa condição feudal. E aí é que entra o processo do suntuário, o requinte, o excesso, a ostentação, a pompa. Que mais você tem aí na sua listagem? A Flávia está estudando isso atualmente, então estou entrando na onda. Futilidade. Futilidade, frivolidade, afetação, trivialidade, afetação, superficialidade. Só de idade aí já tem 4 até agora. E por aí vai. Tem mais, o dicionário é maior nisso aí. Agora, isso aí então é que é o estilo, então, quase sempre também juvenil. Há muitos processos juvenis que são assim. Agora, quer ver o que é um estilo maternal técnico? Tem um livro que eu recebi psicograficamente, chama de Coração para Coração. Aquele é terrivelmente maternal. Eu sou uma mãe psicográfica lá no livro. Tá certo? É só olhar o livro que a gente vai ver como é que funciona. Agora, existem estilos de mulheres que não são femininos, tá certo? Existe mulher que às vezes quer mais, com maior macheza do que homem. E existe também aquelas mulheres que escrevem no estilo feminino, mas para a defesa do feminismo, que é um negócio contra o processo do machismo. Então, por exemplo, Beth Friedman e outros mais desse estilo. Aí já é outro estilo feminino, tá certo? Nós estamos dando as características do que tem. Agora, outra coisa, outra pergunta, essa aqui é da Argentina. Sou Marta, e etc, etc.
voluntária do IIPC de Buenos Aires. Enquanto que eu estou repassando no meu lar o livro sobre a minha experiência fora do corpo físico, meu filho dessomado aos 39 anos de idade do infarto maciço. Várias perguntas vieram a mim e das quais me agradaria a sua opinião a respeito. O que provoca a morte súbita? O que ocorre depois da morte súbita? Estão os amparadores nesse instante? O que fazem com os dessomados tão inesperadamente? Olha, a morte súbita geralmente já ocorre alguma coisa. Se a pessoa já tem assistência, aquilo já é previsto antes, porque eles já estão vendo que a pessoa pode chegar até lá. A morte súbita quase sempre ocorre com quem, às vezes, tem algum distúrbio que não foi detectado por ter faltado check-ups. Por isso que é aquilo que eu vivo falando aqui. Hoje em dia, uma pessoa, até criança, já estão fazendo check-up, dependendo da necessidade. Agora, uma pessoa que chegou na meia-idade, praticamente já é obrigatório ela fazer check-up de 6 meses ou de ano em ano. De modo que isso é que acaba com a morte súbita. Agora, a morte súbita, por exemplo, quase sempre se deve a um processo de um infarto do miocárdio desses letais, mortais, instantâneo. Então, isso aí faltou check-up. Agora, você sabe que mesmo com check-up, o processo é difícil. Eu conheci um advogado no Rio de Janeiro, que ele trabalhava lá num sindicato, e ele tinha que fazer uma viagem. Na hora que foi fazer a viagem, no sindicato, eles exigiram que ele fizesse um check-up. Ele, mais alguns outros que fossem fazer uma viagem, que era demorada, fizeram o check-up. E ele passou muito bem, não tinha nada. 2 dias depois, na hora que ele estava fazendo a viagem, ele teve um infarto do miocárdio, morreu na hora. Isso eu conheci. Igual esse, eu já vi vários. Tem aqueles caras, por exemplo, lá que eu já falei para vocês, tinha 18 anos, estava lá no Forte, lá dos Estados Unidos, na fila, e ele fazendo exercício, teve um infarto e caiu na hora. 18 anos, morreu na hora. Caiu na hora, assim. Ele estava na fila dos recrutas. Já tinha passado tudo quanto é exame. Não tinha nada, aparentemente. 18 anos de idade. Agora, tudo é assim mesmo. Eu já falei meu caso aqui. Eu tinha 28 anos, estudante de medicina, já era odontólogo, dentista, estava atendendo os outros, nunca tinha tido hipertensão, olhando tudo que eu tinha. Mas a minha vida era muito agitada. Eu era praticamente, nessa ocasião, workaholic. Então, o que se passa? Fui correr um pouco, quando eu vi, eu cheguei em casa, eu estava com infarto. Como eu era muito vivo, tinha tudo na minha mão, tinha farmácia, coloquei a nitroglicerina debaixo minha língua e me salvei. Aí os médicos vieram tudo, eu fiquei em casa. Eu nem fui para o hospital. Mas o meu infarto foi bem considerado, etc. E nunca mais a hipertensão me deixou, desde esse dia em diante. 28 anos de idade. Quer dizer, 28 para 78, eu estou comemorando o meu infarto. Cinquentenário do meu infarto. Tá certo? Agora, de minha parte, estou exteriorizando todo o amor e a energia que me produzia vê-lo, tocá-lo e escutá-lo. Percebi extrafisicamente que, nesse momento, eu também estou sendo assistida. E não é de todo negativo, se não é uma razão para crescer e fazer frente a uma perda tão dolorosa, pondo um fim a esse desafio de aprendizagem e superações. Muito bem, você está ótima, vamos em frente. É a mesma pessoa que eu estou acabando de ler a carta que ela mandou para cá. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, quero agradecer ao Reinaldo Notari, que é aquele nosso amigo que já esteve aqui, que vocês conhecem, aquele que é um verdadeiro artista e tal. Ele mandou 23 dicionários para o holociclo, sendo que 20 deles são novos. Eu não sei, parece que ele levou a listagem para saber, né? Como é que ele arranjou 23 dicionários, sendo 20 novos? Agora, o total de dicionários hoje é de 5.214 dicionários que nós temos lá embaixo. Agora, eu quero também expor hoje aos teletertulianos o seguinte, de vez em quando tem havido uns cortes aqui da nossa transmissão online. São intencionais, não tem nada de censura, não. É bom ver isso, que já tem gente reclamando que ele está fazendo censura. Ó, para isso, ó, uma banana, para esse povo que está chamando. O problema todo é o seguinte, nós às vezes estamos fazendo isso
Porque aparece candidato que às eleições agora, do próximo mês, e quando eles aparecem, nós não podemos estar fazendo transmissão daquilo que estão falando aqui dentro. Isso é para defender a eles e para defender a gente, que nós não podemos fazer. Até agora já foi umas 6 vezes que a gente cortou a transmissão devido aos candidatos que apareceram aqui. Já veio candidato a prefeito, a deputado que está candidatando a outra coisa, vereador e presidente da Câmara de Vereadores e outros mais. Então, vocês ficam sabendo, candidato político, visitante. O máximo que se corta, num caso desse, é de 10 a 15 minutos, não passa disso. De modo que, até as eleições, pode ser que a gente vai receber aí mais algum amigo, algum colega, alguém que venha nesse sentido. E isso é para ajudar a eles e a nós. Por quê? Pelas leis eleitorais do Brasil, atualmente, tudo isso é proibido. Nós não podemos estar fazendo propaganda de candidato aqui. E outra coisa também, nós somos apolíticos e apartidários. Não somos burros. É tanto que eu falo, todo mundo deve votar. Isso é um dever cívico. Eu estou com 76 anos, eu vou votar. Eu tenho meus candidatos, sei em quem eu vou votar, sei muito bem, mas não vou fazer propaganda disso, porque eu não estou num palanque político aqui. Vamos entender bem essas coisas todas e ficar isso bem claro. E nada de censura. Nós aqui não temos censura de nada. A não ser censura de palavrões e palavras de baixo calão, que a gente às vezes evita. Às vezes. Que às vezes é preciso explicar certas palavras, porque nós estamos fazendo pesquisa de tudo, você não pode fugir, né, de um processo de um cacófato, uma coisa qualquer. Mas a gente não usa, por exemplo, a gente não usa aqui certos cacófatos, por exemplo, via de regra, a gente não usa isso. Vamos entender, né, o que a gente está falando. Quem é que está com o microfone? Pode falar, Max. Não, pode. Então, página 20, Redaciologia, número 10. Eu queria que o senhor explicasse a melhor tautocronia historiográfica, a sincronia do timeline da fatuística. O que é isso O caso no todo texto? É o seguinte, na questão, por exemplo, nossa aqui é o seguinte, a sincronia do timeline da fatuística. Tudo que nós estamos falando aqui, quando tem data, e você sabe que às vezes a gente fala em data, a gente fala no 3º milênio, as coisas que tem ano base, número tal, isso é a tautocronia. Já viu falar? Tem muitos verbetes. Aí está. Ano base, 2005. Ano base, 2000. Ano base e tal. Mas o que você quis dizer com sincronia? É a sincronia do timeline. Tem que estar dentro do timeline daquilo que nós mostramos na fatuística. Quer dizer, o total de entrosamento entre a cronêmica, a prosêmica e a fatuística. Os fatos. É isso. Isso aí depende do estilo da pessoa. E nós aqui olhamos demais o processo de cronologia da cronêmica. Professor Waldo, queria fazer uma pergunta no sentido assim da visão do revisor, do editor e tudo, né? Por exemplo, se você vê alguns livros, às vezes ele tem uma ideia ali numa página, num parágrafo, mas o parágrafo às vezes assim, o autor tem aquele estilo meio obscuro, não tem aqueles filósofos que são obscuros na forma de escrever. É o confusino, que chama. O autor confusino. Por exemplo, tem uns assim que mesmo você fazendo a tradução é difícil. Tem um grande filósofo que eu já falei aqui. Como é que chama o filósofo? Adorno. Ele, coitado, precisa de Adorno. Ele tem boas ideias, mas na hora de repente colocar... Mas ele é difícil. Mas isso, aí o que eu queria entender é o seguinte, isso é uma questão de estilo do autor mesmo? Não, é questão do mega pensene dele. Da índole e do temperamento. A estilística é a pessoa, é o modo dela se expressar. Então, antes de mais nada, é o temperamento da pessoa. O Adorno era confuso. Agora, por exemplo, aqui na CCI, obviamente, nós vamos ter todos os tipos, né, de estilísticas aqui. E também desde o infantil, o feminino, o machão, o masculino, tem de tudo. Agora, você que tem que podar os excessos. É exatamente esse ponto que eu queria ver. Se está falando uma história para criança, é normal que o estilo seja infantil. Mas se está falando uma coisa para adulto, tem que ser para adulto. Agora, por exemplo, se uma pessoa tem a síndrome do infantilismo, uma mulher, por exemplo, que ela cuida demais, por exemplo, tudo dela diz respeito ao processo feminino. Ela não sabe se comunicar com adulto, porque ela fala o tempo todo só com criança. Isso, então, ela entra na síndrome do infantilismo. Isso aí precisa de ver. Se o livro
é dirigido para leitores adultos, tem que dar um jeito naquele estilo. Nesse caso, a gente vai ter que sugerir para modificar. E isso acontece nas melhores famílias. As pessoas, às vezes, não sabem disso. E outra coisa, principalmente a mulher, se ela tem a síndrome do infantilismo, 9 entre 10 mulheres de Hollywood não admitem que tem a síndrome do infantilismo. Você sabe, havia aquele anúncio que falava 9 entre 10 atrizes de Hollywood usa o sabonete Lever, que mais tarde se tornou Lux. Você está entendendo? É Lever. Agora, isso é antigo. Então, eu digo para você, 9 entre 10 autoras que tenham síndrome do infantilismo, não admitem que tenham síndrome. E ficam danadas da vida com você. Você tem que falar usando aqueles recursos de autodefesa que a polícia usa para se defender da multidão. Colete à prova de bala. É bom entrar com... Você está entendendo? Todo aquele... Entende? Aquela parafernália. Senão você está perdido. Pessoal, outra coisa dentro dessa linha. Então, às vezes também a gente vê... A pessoa escreve um parágrafo, em termos assim de português não tem nada de errado, mas se você olhar ali, aquilo poderia ser extremamente melhorado, né? Aí eu fico pensando assim, até que aí entra um revisor de forma, por exemplo. Não, onde é que entra? É necessário ter o ghostwriter e aquele que faz o press release ou que faz a copydeskagem. É o copydesk. Você tem que levar o copydesk para frente e meter o pau nisso. Nunca se deve publicar uma coisa que você viu que está errado. Seja de forma confuso, ou de conteúdo. Não interessa. E outra coisa, não interessa quem. A comunicação tem que ser superior a tudo. Entendi. Eu estou falando da qualificação da comunicação. Mas você sabe uma Agora, coisa... a gente tem que falar as coisas na cara da pessoa. Por quê? Se ele vai publicar, presta atenção só nessa condição. Um autor, uma autora vai publicar o seu original. Ele vai receber, é lógico, como todo autor e autora, e toda obra publicada, ele vai receber uma série de considerações, de refutação, de crítica, de gente que está a favor, de gente que está contra, de gente que não quer saber nem de ler o livro. Isso faz parte, tudo quanto é tipo de livro que tem. Então, veja, se você pegar, antes de publicar, e ajudar aquela pessoa nas bobagens que eles vão criticar, e você minimizar aquilo antes, a pessoa só pode agradecer você. Então você tem que usar esse argumento e expor os fatos para a pessoa. E acabou. Não aceitar coisa no mais ou menos. Aceite tudo sabendo o que você vai fazer. Comunicação é coisa muito séria. Está escrito, fica. Agora, dentro dessa linha ainda, pessoal, uma coisa que foi debatido com as pessoas que fazem a revisão, o pessoal do Conselho Editorial, é assim, até que ponto que quando você, por exemplo, vai mudar a forma, até mesmo apenas a forma, apenas, né, entre aspas, você não está mudando assim, na verdade, o que o autor é de fato, entende? Porque, na verdade, você muda... bobagem, isso é besteira. Pelo contrário, você está ajudando o autor. Outra coisa, um autor, ele cresce. O terceiro livro, em geral, é muito melhor que o primeiro. Principalmente na apresentação da ideia. Entende? Na conjugação dos construtos através da pensionização exposta, gráfica. Então, isso aí é muito sério. Não tem nada disso, não. Agora, a única coisa que tem é o seguinte, toda alteração de texto tem que ser com o autor. Tem que falar para ele tem que estar a par disso, é em conjunto. É uma coisa que tem que conversar. Agora, por exemplo, se está certo e alguém vem contra, o autor também tem que bater o pé e defender o ponto de vista dele. Está entendendo? Agora, não pode fazer censura ou fazer o atravessamento do estilo da pessoa e liquidar com ela. Isso aí está errado. Ela tem que saber o que se passa. Nós temos que defender, mesmo quando a pessoa dá graciosamente os direitos patrimoniais, os copyrights, os direitos autorais do livro, ela tem o direito de defender o estilo e o que ela escreveu e as ideias dela. Então, isso é o claro, é o óbvio. Então, isso aí é necessário também defender, de um lado e do outro. Você, na sua condição, você tem que defender a editora, o autor, o tradutor, o conselho editorial, o revisor e os outros ores todos que apareceram, e as dores também, todo mundo. Não tem outro jeito. No fim, sempre tem as dores, são os conquistadores. Eles conquistam as dores. Você está entendendo? Cada ideia.
Isso o senhor colocou aí a questão, e se tiver um impasse entre a editora e a ideia do autor lá? Como é que... A editora tira o copo fora, entrega para ele o livro e fala assim, procura outro. Quem manda na editora? Quem é que vai editar? Não é ele? Não, mas é bom, foi uma pergunta bem colocada, porque a editora tem que ter autonomia, né? Se a editora não manda naquilo que ela publica, deve fechar então. Aí a editora fecha. Tá certo? Tem um monte de filmes e livros sobre esse assunto entre editor e autor. Mas a maioria é uma baboseira terrível, só do ponto de vista literário, uma opção de besteira. Mas tem um ou outro que às vezes vale a pena estudar. A gente viu no curso de formação de autores aquele filme Miss Potter. Bem Miss interessante. Potter. É um filme interessante. Eu mesmo tinha indicado aquilo, mostrei para a Graça, ela falou com a turma. Mas aquilo era livro infantil dos coelhinhos. É coisa de infância, estilo totalmente infantil e feminino. Mas olha, aquilo é baseado em fatos. Não, o bacana do filme mostra justamente essa parte da relação do editor com o autor, né? Como que pode ser uma coisa construtiva, né? Desse trabalho. Não, e tem que ser. Outra coisa, tem um monte de autores que eles cresceram, não foi por causa dos livros, foi por causa do editor. Porque se o editor faz propaganda, o livro às vezes até que é ruim demais, fica bom. Olha o Paulo Coelho, com as coisas todas. E outra coisa, se fizer também dentro do gosto do público, aquilo que eles gostam, entendendo, falando a linguagem coloquial de todo mundo, você está vendendo. Isso aí é estante book. Isso é o comercialismo, é a indústria do livro, a indústria da... Mas no caso não é exatamente o nosso foco. Não é o nosso caso. A gente aqui tem que defender, não pode ser isso. Defender o conteúdo Esse é o caminho. e o aprofundamento. Agora, o nosso eminente Romano vai falar hoje. Valdo, na terceira linha da fatologia, rastros da PROEX. O rastro da PROEX. O que você está querendo? Você está querendo ver se você deixou algum rastro? O estilo tem a ver com PROEX. Agora, e eu não entendi. O rastro do estilo está deixando a PROEX lá marcada. Você não acha que depois que eu dessomar, eu estou deixando os rastros da minha PROEX através dos livros que eu deixo? Então, mas eu só tenho 45 livro, até agora. Eu entendi o seguinte... Eu vou dar uma confusão danada no povo, porque tem livro tudo quanto é jeito por causa do a obra tem muito a ver com a PROEX. O que eu não entendi que o termo rastros da PROEX, tudo bem, o livro tem tudo a ver com PROEX. Tem, e é o rastro. Mas você deixou. O rastro aqui chama assinatura pensênica. Porque estamos falando ou grafo penseno. O estilo grafo penseno. O estilo é o rastro. É o rastro. Ou é o livro, ou é a obra. Tudo isso junto. Tudo isso. Outra coisa. O temperamento da pessoa, ela deixou o sinal através da obra escrita que ela está deixando aí. Agora, existem pessoas, às vezes, complicadas. É o que eu estava falando, por exemplo. Qual o temperamento meu dentro dos livros? Se você pega o da psicografia, tudo é diferente. São 26 livros que tem aí, 26 títulos nesse sentido. Agora, uma pergunta geral de autor, porque eu estou escrevendo o livro seguinte... de autor para autor. De autor para autor, não sei com se é com você no meio está o editor. Ou é com o Max. No meio está o editor. Cuidado com o que você falar. Segundo eu vi lá, eu concordo que o livro tem que atender o leitor. O meu Às livro vezes, nem sempre o livro atende o leitor. Agora, tudo bem, mas às vezes, por exemplo, o cara escreve um livro só para fazer aquela dedicatória para a mulher que está apaixonada. O que foi colocado para mim é que tem que atender o autor também, em termos principalmente do estilo. Agora, eu te pergunto, como é que se pode me... Eu não estou contestando isso, como é que eles medem isso? O autor medem pode... pela média útil e cosmoética da utilidade do texto. Esse texto vai ser publicado para quê? Ele vai facilitar quem? Ele vai ajudar quem? A humanidade. O homem vai melhorar a qualidade de vida através dele em quê? Agora, se isso não atende, a pessoa tem que chegar e bater na mesa. Clamar, reclamar, saber isso bater. Que ter uma pesquisa junto pois ao leitor. Não, mas aí por isso que tem que ter o diálogo, há uma dialética. Toda publicação, antes de mais nada, depende da dialética. Entre quem redige e quem publica.
Veja bem, não estou contestando, acho justo que eles adotem. Eu estou seguindo até, mas eu só queria esclarecimentos. É muito bom. Pessoal, posso Agora, só complementar uma coisa? Arlindo, uma coisa que eu acho que é interessante de ver, nesse caso que hoje na Editares se tem, é que o livro ele nunca é analisado por uma única pessoa, né? Porque assim, se você focar... Sempre uma equipe. É uma equipe, tem um na verdade tem um conselho editorial que é multidisciplinar e multi-C, que avalia tudo. Agora vamos falar também sobre a equipe. Toda equipe, se ter várias pessoas, divide o processo do esgotamento. Existe a psicose do escritor, a psicose do tradutor, a psicose do revisor, a psicose, vamos dizer, do editor, quando ele tem um conselho editorial. Tudo tem psicose. Se uma pessoa trabalha demais, ela chega num ponto que ela fica esgotada. Não vê mais Isso nada. é que chama psicose. O escritor é o primeiro que às vezes fica com psicose. Se ele está assim, deve cair fora. Deve dar outro para estudar o caso, examinar o seu texto, tudo isso. Psicose é uma coisa generalizada. É muita gente que tem. No caso deles, eu não estou. A Editares foi muito positiva comigo, nada contra, nada. E eles, inclusive, muitos. A questão minha era mais de organizar as ideias. Um monte de ideia eu não organizei adequadamente, está tudo correto. Nada contra. Agora, é só essa questão do leitor, né? Mas tudo bem, se eles têm uma equipe. Como você é uma pessoa tranquila, entende? Aí quando você enfia a mão aí, fala com a mão aí, porque assim você não pode fazer nada com sua mão. Fica assim, ó. Aí, ó. Tá certo? Aí você não vai afetar ninguém, você vai ser uma pessoa anódina, não é isso? Pacífica, sem nada, porque o braço está preso, tá certo? Ó, você está com uma, eu tenho aqui na minha cadeira, presta atenção, ó, aqui. Você pode fazer a mesma coisa aí. Tem a outra, né? Mas a outra está ocupada. Tá? Pois é. Mas pode falar, ó, Virgínia. Pode aprofundar no síndrome de infantilismo da mulher? Você falou que 9 de cada 10 mulheres têm esse síndrome, mas que não sabem. Eu então, não entendi nada não? que ela falou. Você me traduz? Quando ela Vou fala falar de mais peça devagar. lá da Espanha, você não entende nada que ela fala. Que se podem aprofundar no síndrome de infantilismo. Sim, o que você quer? Aí, o que você falou sobre... Por exemplo, síndrome do infantilismo, Virgínia. Que a mulher... Ó, tem uma série de pessoas que já tiveram no Instituto, que a gente explicava isso tudo. A tendência da mulher que tem a síndrome do infantilismo é cuidar de criança, ela trabalhar só com creche, ela dar aula só para o curso primário, infantil ou pré-maternal. E se ela vai estudar numa coisa maior, quase sempre, por exemplo, se ela for estudar medicina, ela vai fazer o quê? Pediatria. Você está entendendo? Então, são essas tendências, aquilo é natural. Agora, como é que a gente examina se a pessoa tem a síndrome do infantilismo? É quando ela tem dificuldade de expor para o adulto, usando o linguajar, o vocabulário, você está entendendo? Vamos dizer aí a terminologia daquele assunto que ela está expondo, mas para adulto. E deixar os inhos, os ites, as coisinhas pequenininhas, entendeu? De criança, que se fala com a criança. Falar com a criança é uma coisa, é um diálogo. Falar com o adulto é outra. Entendeu? Sim. Então tem a linguagem feminina, a linguagem infantil, a linguagem madura, tudo isso tem. O que você quer saber mais sobre esse assunto? Sim, através da leitura de um artigo, aí você pode ver se a pessoa tem ainda essa infantilidade ou não. Ou se é uma consciência madura que está pegando as ideias de uma forma... Isso é fácil de ver. Agora é só você olhar principalmente os processos infantis e as qualificações dos termos. Quais os adjetivos que a pessoa usa? Entende? O gongorismo não chega a ser infantilismo. Ele é um excesso, você está entendendo? Sim. De adjetivação feita por adulto. Gongorismo é da sua terra lá. Thomas de Góngora. Luiz tem Góngora. Luiz. É nosso amigo antigo. Sim. Obrigada. Mas então, Igor. Professor, hoje na dinâmica da escrita lá, aconteceu um momento lá no campo que assim, vieram várias ideias
quando eu estava escrevendo. E em trechos diferentes do trabalho que eu estou fazendo. Então, até me lembrei de uma coisa que o senhor falou aqui na Tertulia. Na hora que vem alguma coisa, não deixa a coisa fluir, tenta ficar racional e vai anotando as coisas. E fui... Só que assim, eu não desenvolvi nenhuma ideia. Falou assim, ó, aqui eu tenho que falar disso, aqui eu tenho que falar daquilo, aquilo eu tenho que falar... E eu anotei tudo. Isso. Depois você desenvolve. É isso se for interessante. E se era. interessar. E era. Esse é o caminho. Está aprendendo. Agora, ó, não pode ficar afadigado, ansioso, impulsivo, precipitado. Você viu? Você foi devagar. Faz assim com a mão, deixa eu ver. Acho que não está tão bom hoje, não. Ixi! Tá danado, você tem que dar um jeito. Mas isso foi depois, não foi você na hora. Você ficou excitado depois, né? Que passou, não, né? foi depois, teve um debate lá bem acalorado. Sei. Ele veio do debate... Até agora está tendo que desassimilar. O nome técnico, poético é infuriado. Mas eu Você vê infuriado. Queria fazer outra pergunta aqui. Na página 20, sim. Número 8, nivelamento por cima. O supranivelamento da exposição teática. Você poderia dar um exemplo do que seria Onde é que está isso aí? Na página 20, Redaciologia, item 8. Item 8. Nivelamento por cima. Isso. O supranivelamento da exposição teática. O caso é o seguinte. Uma exposição teática é aquilo que se está falando do ponto de vista teórico e, ao mesmo tempo, mostrando algum processo técnico ou de vivência da coisa. Agora, no caso, o supranivelamento é o nivelamento que vem por cima de tudo aquilo. E esse nivelamento não deve ser nunca por baixo. Você tem que nivelar tudo por cima. Então, o que é? Você vai exaltar o nivelamento por cima. Você vai exaltar a qualidade daquela ideia, o nível que está, e ampliar aquilo. Nunca dentro de uma monovisão, mas dentro de uma cosvisão quando possível. Esse aqui é que nós estamos chamando de nivelamento por cima. Olha o que eu faço na fatologia ou na parafatologia. Eu, às vezes, faço o nivelamento por cima, mas pouco a pouco, até chegar lá. No fim, a gente mostra as coisas maiores, mas a gente dá uma ideia. Olha só, aqui mesmo, pegando isso aqui como exemplo. Na fatologia, eu começo no critério estilístico e acabo na conscienciografia. Então, qual a utilidade disso? Agora, para chegar na conscienciografia, o que eu falei? Redaciologia, lexicomática, bibliomática, onomática, hermenêutica, conscienciológica e a conscienciografia. A conscienciografia é a ciência que eu uso para fazer esses verbetes. Entendeu? Agora, nós temos aqui outras perguntas. Em meio a uma crise de mudanças e posturas com muita vontade, mas com muita dificuldade em controlar as emoções associadas ao momento, iniciei dias atrás a prática do EV. Embora sinta as vibrações, tenha ainda pouca informação sobre as técnicas. Não tenho domínio sobre essa energia e sinto muito calor durante o momento. Por vezes sinto como se esse calor se concentrasse num determinado ponto do meu corpo e ao fim do EV sinto fraqueza nas junções e vontade de chorar, que são totalmente involuntárias. Gostaria de entender melhor o que acontece e o que poderia fazer para melhorar a qualidade dessa prática. A primeira coisa, se você está mexendo com energia e tem isso que nós chamamos, que é o processo da, como é que chama? Ressaca energética, isso mostra que tem alguma pedra no caminho, ou boi na linha, alguma goteira, enfim, existe algum processo extrafísico que está dando bloqueio emocional em você. Você deve insistir com EV. Faz umas 20 vezes por dia, até você acabar e não sentir nenhuma ressaca energética. Os amparadores vão te ajudar. Se você tem uma boa intenção, e tem já esse discernimento que você está mostrando, que você está tentando expor, já falou isso até publicamente, então, vá em frente que você vai conseguir superar. Agora, não pode ter ressaca energética. Lembre-se disso. Não adianta tomar engolfe para melhorar isso aí. Tem que fazer força com as energias.
Poderia fazer uma relação dos 3 itens da interaciologia? Escuta. Interaciologia. Vamos entrar aqui. O estilo de pensionizar, o estilo de confabular, o estilo de escrever. Uma coisa é você, aquilo que você pensa. Tem coisa que você pensa que você não fala. Tem coisa que você fala que você não escreve. Já começa o estilo por aí. Agora, tudo depende do temperamento e do modo da pessoa se expressar. E isso é que chama autoexpressão pessoal. Agora, você pensa mais do que fala e você fala mais do que escreve. Agora, a escrita, então, ela tem que ser o suprassumo, o resumo, a síntese melhor. Aquilo que ficou, que sobrou de melhor, de tudo que você pensionizou e de tudo que você chegou a falar. De modo que isso, de modo geral, é que é essa interação. Agora, a interação final é aquilo que ficou escrito, grafado, que é isso que vai permanecer. Palavras que você fala, o vento leva. Aquilo que você pensa é um processo seu. De modo que o problema é a escrita. Na escrita, você já está confabulando com o cosmos e a humanidade. É a hora, então, séria. É a da redação. De modo que redação, nessa história toda, é o mais sério e a gente tem que levar isso em consideração. De modo geral, é isso. Agora, outra coisa. Ganhei os livros. Os senhores da escuridão, do médio tal, abordam um plano dos senhores das trevas para dominar o plano físico. Dentro do nosso processo evolutivo, tal situação seria permitida? Ele se diz assessorado pelo espírito tal, poderia ser um guia cego ou ainda é mais uma bobagem de cunho religioso? É mais uma bobagem de cunho religioso. Estudei jornalismo há mais de 20 anos e um dos professores me disse que eu escrevia como um homem. Apenas hoje, com esse verbete, entendi. O que podemos evitar em relação ao estilo técnico desejável, enquanto ginossomas gráficos, isso é uma mulher que está escrevendo, tá? No momento de realizar nossas gestações conscienciais. A primeira coisa é o seguinte, é preciso de ver o nível de testosterona que você coloca na pena ou na tecla. Aí é que é o X, né? É o estilo, né? Tá saindo um pedacinho das coisas, tudo por aí. Então, o processo de testosterona. É preciso, então, a primeira coisa, ver se não tem um pouco de autocracia e totalitarismo. Quase sempre tem, está carregado um pouco uma certa prepotência ou alguma coisa no sentido de imposição da ideia. Alivia o seu texto. E você vai se sentir melhor depois. Pode dizer algo sobre a consciência que um dia foi o cientista Alexander von Humboldt? Cadê o Roberto? Roberto, faz favor. Você está com o microfone, pode falar. Naturalista, né? Explica mais. É um naturalista que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. Ele pesquisou basicamente os primórdios da ecologia, né? Então, ele praticamente foi um precursor da ecologia. Olha, eu pedi para o Roberto falar, porque ele tem uma biblioteca sobre o Humboldt. Aqui na Holoteca já tem bastante material sobre ele. Ele é um dos caras que eu sempre admirei na minha história. E o Roberto é fã dele também. Você é um dos presidentes do fã-clube dele, não é isso? É, um dos. Então, o caso é muito sério do ponto de vista técnico. Agora, vale a pena ver. Agora, aquela sua obra maior, aquela que a gente recebeu em alemão, é a melhor de todas as obras que eu já vi até hoje dele. Devido à apresentação, os dados, a panorâmica que apresenta do trabalho dele. O Cosmos, vale a pena ver. O Cosmos, que é a visão Se essa geral, pessoa aparecer por aqui, dá um pulinho lá na holoteca e vê. É só pegar no computador e colocar Humboldt. Vamos ver o que dá. Tem bastante material. Tem muito material, muito interessante. Muitos foi você mesmo que arranjou. Alguns lá na holoteca. Pois é. Pode falar. Professor, uma pergunta, talvez fuja um pouco do tema aqui, mas a gente não está cobrando nada por isso. Atualmente é tudo gratuito. É sobre a questão de holomemória. Sim. De novo, lá quando eu estava escrevendo, veio umas ideias lá, uma associação de ideias entre a memória que a gente tem cerebral, seria o paracérebro,
mas tem também o mental soma e tem a própria consciência, que não é nenhum dos veículos dela. Aí eu comecei a pensar nisso. Bom, um dia a gente descarta também o mental soma, o que tudo pode indicar. Mas a memória vai continuar. Então, ela teria que ser, a holomemória, que a gente chama de holomemória, seria um atributo consciencial e não necessariamente mental somático. Porém, todos esses veículos devem ter uma estrutura mnemônica. Até o corpo tem a chamada memória celular. Organísmica, é outro nome que eles dão para isso. Certo. E outra coisa, memória, você pode arranjar dezenas de categorias de memória. Agora, a holomemória é a memória básica, é aquela que você, se um dia se for registrar a sua vida, você vai colocar na parapsicoteca. Então, é a visão panorâmica da sua holobiografia. Agora, a recuperação dessas informações, pode dizer que ela se dá em estágios de uma espécie de download, vamos dizer assim? Sempre tem a hora que você quiser. Nesses estágios. Depende de você ter gabarito para isso. Quase sempre mérito, né? Que uma boa parte do povo só tem rememoração de coisa que não presta. Que mexe com emoções negativas e outras coisas mais. Por isso tem muito assediador. Uhum. Por que é que um cara descobriu o outro aqui, e ele é uma consciência? Então descobriu uma consciência. E já fazia 3 vidas que não via. Aí ele lembra do que era, porque ele estava naquilo lá na baratosfera. Ele entra e começa. Essa memória é negativa. Ele só pensou o pior, para ir contra uma pessoa. Certo. Assediador está cheio disso. Eles têm memória podre. Essa é a chamada memória podre. Entendeu? É a pior coisa que tem. Nós devemos ter memória para abençoar todo mundo. Porque quem é que é perfeito? Não tem ninguém perfeito aqui. Então a gente tem que abençoar, ajudar, facilitar, melhorar, beneficiar, assistir, amparar. Sejamos amparadores, de algum modo. Agora, sempre procurando fazer, não apenas estar com, mas fazer a tarefa do esclarecimento. Por isso tem que falar a verdade também, mas sem raiva, sem ira, sem ojeriza, sem nervosismo, sem paixão, mas com lógica, ponderação, raciocínio. Esse é o caminho. Eu não vejo outra saída para isso. A associação que eu fiz no caso com os cachês, né, as memórias cache que tem nos equipamentos, né, que tem esses estágios também. São as caixinhas lá de dentro, do Expo. Agora, ó, o nome que se usa mais hoje para os processos da memória é o engrama. Que é a unidade, que você né? fixa, é a unidade da memória, no caso, seria engrama. Entende? Vamos. Gente, vocês podem falar, nós não estamos cobrando nada, tudo aqui é democrático. Estão sempre perguntando isso e aquilo, a vovozinha, tá? Não, é por causa da ordem. Vamos em frente. Em cima da pergunta dele ali, ele falou da memória e me veio na cabeça assim, existe energia e a consciência. A holomemória, em tese, é a mesma, é a consciência. A holomemória então não é energia ou é energia? Entendeu a minha pergunta? Ela é energia, porque tudo que você faz acaba mexendo na energia. Então ela não é Eu falo da memória, lembro de um fato mnemônico, eu estou mexendo com a energia. Então ela não é a própria, não é a consciência, é alguma coisa acoplada com a consciência. O que não é a consciência? Se a memória dela é a consciência até um certo ponto. O seu pensando é a sua consciência? O engrama também é uma então, consolidação da energia também, né? Que fixa ali. Tudo isso. E é você. Meus engramas, eu não estou vendendo nada ultimamente. Apesar de ser grama, né? Eu dou. Professor, na parafatologia se fala aqui do auto-revezamento. Sim. Seria no sentido multiexistenciais. Isso. Seria no sentido da gente revisar estilos do passado, assim, atualizar, vamos dizer, reciclar? De nesse tudo, sentido porque também? você só pode fazer um auto-revezamento adequado, que é passar a bandeira para o outro, passar a tocha para o outro, passar uma opção de coisa para que é você mesmo. Você só pode fazer isso se você tiver memória, né? Sim, agora um monte de gente faz o auto-revezamento por instinto. Sem raciocinar, sem pensar, involuntariamente. Faz instintivamente.
Porque aí são os burrildos, burraldos e burroide, né? Isso não interessa para nós. Porque o estilo técnico, de fato, ele é mais recente, né? Ele evoluiu, ele é coisa de agora. No passado, não é tanto assim. Por exemplo, a maioria tem que considerar que o estilo do Sócrates em certas coisas já era bem técnico. Para ele fazer a maiêutica, tinha que ter uma técnica. Até certo ponto, sim, está certo. Até um certo percentual. Ponto, sim. Então, mas se até predomínio, certo ponto tinha, mas, era. Sim. Agora, mas recentemente que a gente está predominando esse estilo, né? Não, recentemente o predomínio é que ele se fala mais em tecnologia, se criou o que é, uma racionalidade na frente de tudo. Então, então a coisa ficou mais técnica. Mas, por exemplo, eu acho que o Confúcio, na hora que deu as primeiras aulas e começou a lecionar, e falando sobre a docência, o magistério, a educação, ele já estava com o processo técnico. Predominando, já predominando. Uma outra coisa que eu acho, processo técnico. O Cro-Magnon, na hora que ele juntou, junto com outros, para mandar a lança no lugar onde podia matar o mamute, ele já estava começando a ter os primórdios das reações técnicas da consciência dele. Isso que ele... Você deve se lembrar disso. Não, isso que levou à superação dos neandertais, né? Foi justamente técnica. Esse é o caminho. Agora, eu estou falando que ele é especialista no assunto. Se ele é especialista é porque é um ex-profissional. Está claro isso? Profissionais, não é isso? Agora, ó, sabe que aí eu posso usar aquele negócio. Animais, vamos animar. Vamos levar a coisa para frente. Animais. Entende? Sr. Valdo, aqui desse lado. Respondendo ao Igor, você comentou da parapsicoteca. Qual que é o critério para registrar uma memória de uma personalidade na parapsicoteca? Quando tem algum valor exemplificativo. Se aquilo vai criar uma luz no caminho dos destinos de alguém, vale a pena registrar. É assim também que o Marx faz. Ele só publica algum texto que possa iluminar o caminho de algum leitor ou leitora. Que seja um só, já valeu a pena. Esse é o caminho. De modo que o Marx está caminhando para ser um evoluciólogo, para determinar as coisas do destino da pessoa. Tá certo? Alguém está contra? Todo mundo está de acordo, Marx. Tá certo? É o Marx exemplo. Marx exemplar. E teria um critério qualitativo, que seria esse, quantitativo também, no sentido de atingir o maior número de pessoas. O maior número de pessoas. Também quantitativo do ponto de vista da redação. Uma coisa é você ter 48 páginas, que é um opúsculo. Outra coisa é você fazer um tratado de 2.000 páginas. Tudo isso tem que pesar na balança. Né? Há textos que precisam de ser bem concisos. Outros precisam de ser bem longos. Não tem saída. É o único jeito de expor o assunto até o ponto razoável, aceitável, médio. E uma outra questão é que na página 19, na crescendologia, tem o crescendo estilo pessoal, estilo grupal, equipes técnicas. Você podia explicar esse equipes técnicas? O estilo pessoal e o estilo grupal. Aí entra as equipes técnicas. Por exemplo, você já notou que às vezes nós temos lá uma equipe técnica que tem 3, 4 elementos. Cada um tem um estilo pessoal. No entanto, tecnicamente, o objetivo é o mesmo. Sim, mesma especialidade. Então é isso aí que nós queremos expor. Tem o estilo pessoal e tem o estilo grupal. Entendi. Por exemplo, igual a numerologia, por exemplo, né? Eu quero fazer a enciclopédia dentro do estilo grupal. E qual que é, o que eu vou fazer com isso? A hora que eu quero colocar, no mínimo, 100 autores, co-autores junto comigo, fazendo verbete. Você está entendendo? Isso é o estilo grupal. A equipe técnica. Tá certo? A gente vai pôr, vamos colocar o nome de todo mundo, fazer uma microbiografia de todo mundo. A partir do ano que vem, vocês vão começar a entrar na Berlinda. Até lá, vocês têm que ir aperfeiçoando as suas redações, porque eu vou desancar com tudo que eu puder. A briga aqui vai ser feia. Mas eu estou esperando lá no Tertuliário, que lá, o ringue do boxe
vai ser mais montadinho, acertado, tudo. Ó, já começaram a fazer já as pesquisas do som, como é que vai ficar lá dentro. Sim. A gente vê. Porque senão, já viu. Precisa de funcionar direito. Por favor, Adélio, vamos em frente. Professor, na página 19, na politicologia, o senhor comenta a tecnocracia, né? Sim. Essa tecnocracia, você poderia aprofundar um pouco mais aí esse estilo político? A tecnocracia, por exemplo, é o processo de você ter um regime político que é baseado na técnica. Por exemplo, os Estados Unidos é uma tecnocracia. O que você acha? Sim. Até um certo ponto. Lá não tem muita democracia, não. Tem mais a tecnocracia ou a belicosocracia, que é mais um processo de briga, de invasão de países, o diabo. Americano é isso. Eles têm as técnicas de administração, eles são muito organizados para aplicar. A administração de tudo é técnico. Tudo se fala tecnicamente. Por exemplo, você vai fazer um filme, que é uma coisa de arte praticamente. O que tem de técnico está no gibi. Você olha um filme de Hollywood, todos os créditos eles colocam. É mais do que qualquer outro lugar que se faz filme. Para tudo. O cara olhou para o lado aqui, ó, tem um técnico que olha. Não, seu lado não está bom, olha assim. Você está entendendo? Tudo tem técnica e tem técnicos. E eles, tem sindicato para isso, tem tudo. Eu estou mostrando em filme, porque todo mundo vê filme, é fácil da gente expor. Então, basicamente, a questão do detalhismo, da organização e da tecnicidade em si mesmo. Agora, o que é mais errado é a falta de prioridade das coisas. Se faz muito para ganhar dinheiro, só visa o capitalismo selvagem. Money society, dollar sign. Quer dizer, é duro isso aí. Isso aí que está errado. Né? É o excesso. E existe isso. Capitalismo selvagem. Aqui, professor Valdo. Na primeira página, fatologia, na quarta linha de baixo para cima. O enfrentamento do emprego dos vocábulos sesquipedais. O caso é o seguinte, tem vocábulo que às vezes a gente tem que enfrentar, mesmo ele sendo grande. No meu caso, você sabe que eu às vezes tenho já a palavra sesquipedal, que é título de verbete meu. Agora, o sesquipedal que eu tenho a palavra de 10, de 11, de 12 sílabas. Essas que eu chamo de sesquipedais. Agora, eu tenho uma listagem disso que eu vou publicar na enciclopédia. Todas elas. Já tem um monte, são dezenas de cada uma. E outra coisa, algumas são constituídas por mim, são neologismos, mas outras não, elas já existem naturalmente. Agora, por exemplo, aqui, nesse verbete, eu acho que não tem nenhuma, não. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 tem. De 10 eu não sei se tem. São as sesquipedais. Agora, o problema é que ela, às vezes, sintetiza aquilo que a gente precisa. Sintetiza, paradoxalmente, com uma palavra grande. Então, uma palavra só que fala uma opção de outras coisas dentro dela. Às vezes é necessário. Não tem jeito. Na página 19, sim, interdisciplinologia, aí tem lá estilometria. O enumerograma seria um exemplo de... É dentro disso. Agora, a estilometria é você medir, fazer a mensuração de todas as características da estrutura de um estilo, da estrutura de uma redação. O meu aí, isso aí serve para você medir meu estilo. Mas não é só isso, tem outras coisas. Você quer coisa mais de estilometria do que a hora que eu falo. Esse verbete tem 4 páginas, 43 logias e 9 máximas. Vocês querem mais do que isso? Tá. Isso é a matematização do texto. Até um certo ponto. Tá certo isso aí? Agora, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interassistenciologia. É sesquipedal. Tem 10 sílabas. Tá certo? Interassistenciologia. Achei um aí para te falar. Você podia falar também como é que uma pessoa ela vai desenvolvendo um estilo bem personalizado? Sim, como que... Olha, a pessoa cresce pela infância, adolescência, juventude, meia-idade, maturidade, até chegar lá na quarta idade. Então, veja, ela cresceu nisso aí.
As experiências dela são muito diferentes na quarta idade em relação com a infância. O autor, ou o estilo, ou a autora, ou o redator, seja ele qual for, ele também cresce, desde a infância até a maturidade. Depende do que é. Agora, tudo é um processo de acumulação de vivências, registro daquilo que a pessoa já sabe. Por isso que eu venho mais uma vez falando, talvez a milionésima vez, que o laptop, o notebook, é muito importante. Que ele é que demonstra esse enriquecimento ou esse crescimento do estilo pessoal. Ele é muito sério. Agora, o que a gente vê assim, muita gente que está começando a escrever, aí a pessoa, ela tenta copiar o seu estilo, né? E às vezes ela não se sai muito bem. Então, que dica que você daria assim para essas pessoas? O caso mais sério, se ela quiser imitar o meu estilo técnico, a melhor coisa que ela pode fazer é estudar tudo que eu já falei sobre escrever, redação, etc. Então, o manual de redação da Conscienciologia e pegar também o verbete da enciclopédia, que mostra como é que eu analiso cada verbete. E a pessoa testar o meu texto, meter o pau, desancar, criticar tudo que puder. Ela fazer a refutação do texto, ver onde é que tem erro, onde é que tem incoerência, ou onde é que tem repetições. A melhor coisa que tem é a pessoa procurar a repetição. Agora, a hora que ela achar, é bom ela estudar o que é a circularidade, a técnica da circularidade, porque senão ela vai dar com os burros na água. Porque a repetição é uma coisa, circularidade é outra. A bate-pensalidade é uma coisa. Agora, existe uma bate-pensalidade errônea e outra correta. Depende de que você vai fazer com isso. Tem coisas que têm que ser repetidas devido ao processo o quê? Didático, pedagógico. Se a gente não bater na tecla, certas coisas não pega, não tem jeito. Se eu não falasse tanto aqui, né, em certos assuntos, como é que vocês iam chegar hoje para dar valor na evoluciologia? Não adiantava nada. Já pensou se eu chegasse aqui e falasse só em mandioca? Ou só em bicicleta? O tempo todo? Não ia resolver nada. Então a gente tem que repetir aquilo que é o essencial. E isso é que é a técnica da circularidade. Uma pessoa que esteja tentando escrever no seu estilo e ela está demorando demais, ela deve insistir que alguma hora ela domina ou ela deveria fazer alguma coisa intermediária? O meu estilo é o mais fácil que tem, porque ele é lógico. E eu não sigo paixões para fazer nada disso. Tudo tem critério. Se a pessoa descobre os critérios, ela anota aquilo e vai seguindo o que eu faço. É muito mais fácil do que se pensa. A maior prova que é fácil é o seguinte: o Tony pegou o meu estilo mocinho, menino, em pouco tempo. E ele domina perfeitamente tudo que quer. O outro também é o César, o doutor. Ele também é bom nisso, ele entende tudo isso. O outro que entende também uma porção do meu estilo é o Júlio. O Júlio. Você veja, ele fez mais ou menos o livro dele com uma opção de coisas seguindo as técnicas disso. Agora, outra coisa que a pessoa pode estudar no estilo é ver a revista, principalmente a revista Consciência. Que lá, essa revista sai com uma opção de normas que segue mais ou menos o meu estilo atualmente. Uma opção de coisa. Agora, olha, esse meu estilo é um estilo didático. Ele é carregado, ele faz o leitor parar, ele não desliza no patim ou no gelo. Ele faz a pessoa pensar, é de propósito, que é o que precisa mais é a pessoa pensar aqui. Fazer coisas só para agradar o leitor, isso não resolve. Tem que fazer coisa que possa enriquecer a cabeça dele. Senão não adianta nada. Então, o meu estilo é pesado, carregado, técnico. E outra coisa, de qualquer maneira, ele funciona. Se esse meu estilo não fosse bom, vocês não estariam aqui. Se vocês estão, é porque vocês, de algum modo, engoliram a pílula, que é o meu estilo. Tá certo? Então, isso é muito sério. Agora, a pessoa, ela deve criar um estilo dela. Mesmo aquela pessoa que procurar imitar o meu estilo, ela vai acabar fazendo o estilo dela mais ou menos com inspiração no meu estilo. Mas sempre vai ter a conotação da pessoa dela no meio, diferente.
Porque tudo tem um gosto pessoal. Uns chamam de mau gosto, outros de bom gosto. Ela pode ver meu estilo e falar, não, ele tem um mau gosto. O meu bom gosto é superior ao dele. É um processo que a gente respeita. Então a pessoa vai fazer o estilo dela. Mas dentro dos cânones, dentro dos currais da ideia que eu uso. Você está entendendo? Todos os meandros da ideia, do jeito que a gente tem. O plot, o arcabouço, a estrutura, o esqueleto da ideia. Isso aí é que é o mais sério, tudo isso. Só dentro dessa linha também. Por exemplo, dentro dos livros publicados pela Conscienciologia, a gente já vê que começa a ter algumas linhas, né, que nem autobiografia, o outro que está fazendo lá o estudo de uma biografia, o livro mais técnico, o livro infantil e tudo. Você acha que dentro dessa diferenciação, dentro dos próprios livros da Conscienciologia, também essa técnica do apostilamento é válida? Ou, de repente, em algum contexto, olha, pode não ser a melhor técnica? Eu sou uma pessoa que sou prejudicada e não tenho competência para te falar nisso, porque eu estou agindo em modo próprio. Então, não serve. Eu acho que o meu estilo é o melhor para falar. Tudo quanto é estilo antigo eu já usei. E eu tenho uma prova disso, a minha psicografia. Você vai ver tudo quanto é estilo lá. E não é meu. Você está entendendo? Por quê? Porque eu já usei isso em vidas anteriores. Mas eu acho que esse estilo de hoje, dentro do processo da reeducaciologia, é o melhor que nós podemos usar. Nós temos que levar a terra, sair do hospital para ir para a mega escola. E esse aí é o soco na cara, fratura exposta, é impacto-terapia. Todo o meu estilo é de impacto-terapia. Olha só isso aqui, veja bem. Estilo estilete, estilo estilingue, estilo estilhaço. Vocês nunca viram isso em parte nenhuma. Então, veja, estou usando aqui o quê? Estou usando humorismo, trocadilho, você está entendendo? Uma série de condições, aliterações, bato pensalidade, tudo simultaneamente. E outra coisa, falando de estilo. Olha a repetição do processo. Estilo, estilhaço, estilingue, estilete. Você entendeu aí? Agora, estou usando o português. Você já viu, né? Que a tradução de certas coisas minhas são impossíveis. Isso aí não tem jeito. As traduções não tem jeito, porque perde aquele negócio, perde a anedota. Você está entendendo? Perdeu a piada, não deu. Então o trocadilho foi embora. É só em português que vai dar isso. Eu acho assim, uma coisa interessante dentro dessa linha, que às vezes algumas pessoas que estão começando a estudar a Conscienciologia, elas têm dificuldade com esse estilo porque elas gostam de uma leitura corrida, né, vamos dizer assim, sem pensar muito. Né? Então a gente fala, vai ler os livros de Paulo, que ele esqueça que eu existo. É isso que eu falo com o povo. Não, é por isso que eu acho sério essa condição do estilo. O Paulo Coelho era implicado comigo, né? Então a gente estava junto, assim, no debate público, falava uma coisa mais séria, eu falei assim, fala com o Valdo que ele sabe o que é isso, vamos ver, passa para ele. Tudo era para mim. Eu que tinha que estar respondendo, dando definição das coisas. Tudo. É porque, assim, todo livro que é feito nesse estilo, ele acaba não sendo uma leitura de passatempo, né? Porque a pessoa ela tem que ficar pensando a cada palavra, é tudo conciso. Eu não estou aqui dedicando a minha vida inteira, tendo infarte, acidente, cuidando da minha vida, para fazer passar tempo os outros. Eu já fui clown, mas atualmente eu não quero ser mais bobo da corte. A gente tem que mudar um pouquinho, né? Eu estou requisitando uma mudança da minha condição do cargo de bobo da corte para alguma coisa diferente. Muito embora eu continue como bobo da corte. Agora, a corte vai estar bem armada dentro do meu coliseu que está sendo construído. E eu vou ficar como bobo da corte lá no meio. Agora, se alguém me cuspir, vai ter troca. Vai ter. Eu vou dar um jeito. Valdo. Vou arranjar um jeito de jogar alguma coisa lá de baixo assim. Professor, aqui na primeira página. Vou levar lá um lança-perfume. Nos seus... lança-veneno, ou lança-mau cheiro. Professor. Nos seus livros antigos, você lembra, nos outros livros que você já publicou em outras vidas, sim, as características do seu estilo de hoje? Não, já havia livro que eu falava muito em fórmulas. Havia muita coisa sobre fórmula. Fórmula? Fórmula. Ah, tá, fórmula. Isso já era o início das minhas coisas. Mas tem todo tipo. A maior prova que vocês vão olhar é ver a elasticidade do meu processo parapsíquico. Eu, como médico psicógrafo, os livros que eu recebi. Observe os 26 livros que eu recebi.
Tem livro técnico, tem soneto, tem romance, tem todo tipo de metrificação e poética, um monte deles. Tem contos, tem humor, de humorismo, uma série de condições. Então tem desde noveletas a contos, entendendo? Até certo ponto é um amadurecimento de uma vida para outra, do seu estilo, do objetivo de atingir. E o processo todo é aplicação, né? O objetivo de atingir, você está falando, aplicação, isso que interessa. E é isso que eu procuro colocar. Eu acho o seguinte, a gente tem que levar as coisas a sério. Eu não estou brincando com nada disso. Tudo que eu estou expondo, eu estou vivendo. Eu sou autêntico sobre esse aspecto. Por isso, minha consciência está tranquila. Eu faço o que eu posso para expor aquilo que eu vivencio. Então, em vista disso, eu quero expor isso de uma maneira mais lógica, racional, e que amanhã não vou me arrepender. As coisas que eu estou escrevendo tem que sair do jeito que eu estou escrevendo, inteiras. Se uma pessoa vir aqui destacar um pedaço, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu estilo. Tem que ver o pensamento completo daquilo que a gente expôs. Então, isso para o futuro a gente aguenta, isso não vai me fazer mal. Que agora, se fosse um negócio picado ou uma bobagem qualquer, isso é contra a gente, não é bom. Respecto a la revisión de un libro o de un artigo, ¿cuál sería a melhor postura, as condições ou as dicas que você pode dar? Ou seja, qual seria a técnica de revisão que um revisor devia ter em conta, ou teria que ter em conta? Seria bom ele ver os objetivos daquela redação. Primeiro, para que é que está escrevendo isso aqui? Vai ajudar alguém? Isso é a primeira coisa que o revisor tem que ver, porque senão ele está perdendo tempo. Ficar com uma coisa que é apenas chove no molho, não vai levar nada, superficial, está perdendo tempo. Nessa época que nós temos uma vida que vale por 15 das anteriores, nós não podemos estar perdendo tempo com inutilidade, infantilidade, besteira. Tem que escrever umas coisas mais avançadinhas para ficar. Então, tem que ser uma sementeira mais rica, com semente de árvore. E não sementinha de coisinha à toa que vai embora na grama. Trevo de 4 folhas. Para com isso. E aí, da parte mais técnica da revisão, porque isso seria esse objetivo, mas da parte mais técnica da revisão, é só você procurar lá no Holociclo, nós temos uma técnica, tem até um livrinho sobre o processo de revisão. Isso tudo a gente já deu há muito tempo. Eu nunca vi. Chega lá. Aí, fala mas com a Cris. Que você escreveu o manual? Não, é coisa nossa lá, antiga, manual. Que bom. Uma outra coisa, quem quiser fazer tradução também, a holoteca está assim de livros sobre tradução. De tudo quanto é tipo. Revisão, tradução, redação. Tudo isso envolve a mesma coisa. Baldo, precisa estudar. Outra pergunta. Quais seriam os benefícios de fazer uma revisão? O que o revisor ganha ao fazer uma revisão? A revisão, ela amplia toda a sua mental somática. Vamos dizer, tudo que você tem em matéria de erudição, de intelectualidade, pode ser ampliado com a revisão. Uma outra coisa, um autor ou autora jamais deve ter preguiça de ver aquilo que ele escreveu. Então, a gente sempre tem que estar evoluindo dentro da redação que você fez. Tem que dar um jeito de dilatá-la. Tem autor que escreve um livro e depois não quer nem ver aquilo nunca mais. Então, ele não escreveu um livro, ele borrou tudo. Está entendendo? Borrar. Presta atenção à palavra que eu estou usando. É isso mesmo que vocês estão pensando aí. Professor? A minha escatologia, às vezes, é bem suave e bem sutil, mas é escatológica, não deixa de ser. Professor, mas pode falar. Aqui na primeira página, aqui, onde na cognatologia, onde tem fotoestilística, não podia colocar também gráfico estilística, não? Gráfico estilística. É que gráfico estilística parece que não tem, né? Não tem, não. Não tem. Eu acho que pegaria melhor, não? Porque se fala muito em escrita aí. O caso todo é o seguinte: fonoestilística e neoestilística. Isso tem. Tem. Dicionário. Agora essa outra. Gráfico estilística. Eu queria que o senhor ampliasse aqui também, na última página. Na redaciologia,
no item 7, intra-articulação conteudística. Intra-articulação conteudística. É uma fundação um pouco aí. Concordância dos fatos abordados. Isso. Está bem claro, concordância dos fatos abordados. É a parte mais interna, né? Você pode estar falando de alguns fatos e eles não conjuminam, eles não se articulam. Questão de coerência também. Às vezes, pode desfazer ou desdizer o outro. Isso é incoerência. Com então certeza. tem que ter uma articulação muito séria com concordância absoluta. Tá, ok. Para ter coerência interna. É a chamada coesão ideativa. Tem que ter coesão. Quer dizer, tem que partir de si mesmo. Isso aí fora. A gente não pode esquecer. Uma das coisas sérias que está aí é isso. Com certeza. Intra-articulação do conteúdo. Quer dizer, quer dizer dentro. A articulação interna. Então, a hora que você expõe aquela ideia, ela tem que estar totalmente entrosada uma coisa com a outra. Agora, você olha, tem uma porção de livro que o cara está falando, daqui a pouco ele foi para o acostamento, já perdeu tudo. Dizia a ideia original. Não tem articulação de nada. Tem muita gente assim. Isso aqui também está vinculado também à linearidade pensênica, não? Total. Só que tem que ir agrafada. Certo. A gráfica, entende? Aquela que foi escrita, ou manuscrita, ou digitada. Obrigado. Certo? A Flávia quer falar. Eu usei na faculdade a técnica do picotamento e eu lembro que os professores vinham me agradecer. Então, não sei se é o pessoal da Conscienciologia, quem não entende o paradigma, que não entende. Eu acho que falta alguma coisa, né, Valdo? Essas pessoas que não conseguem entender a técnica do picotamento do texto. Isso que eu queria colocar com relação ao que o Max falou. Porque quem pensa... fazer a copy-descarte, ela estudar o que é copy-desk. Entende? Mas é que clareia mais as ideias, isso que eu quero colocar, que é só uma intenção de colocar mais linear a ideia picotando o texto, entendeu? Agora, veja, o meu texto, ele ajuda demais isso devido ao subtítulo. Ao meu estilo. O subtítulo eu ponho lá definitivo. Você pega qualquer um, se você pegar o Adorno, vai ficar muito mais fácil de estudar as coisas dele, se colocar no meu estilo. Qualquer um. Agora, divido principalmente os subtítulos dos parágrafos. Cada parágrafo meu, ele sintetiza uma ideia fixa ali. E aquilo entrosa com o outro. E outra coisa, tem uma evolução, uma ascensão da ideia. Aquilo está sendo desenvolvido com crescimento. O senhor comenta aqui muito no verbete a questão do estilo de escrita em si, da parte da comunicação. Mas, de certa forma, o estilo técnico também é um estilo de vida, né? Um estilo de conduta. Sei, mas qual é o estilo que não é de vida? O estilo não é a pessoa? É a vida dela. É ela, é a pessoa. Você poderia dizer que esse estilo técnico... Temperamento é a vida. Seria o processo de levar a sério a questão da vida, de levar-se a sério também nesse processo. E fazer tudo tentando acertar, que aconteça melhor para todos. Isso é que é a seriedade da história. É o que a gente está tentando fazer aqui. Eu não vou me arrepender de nada que eu escrevi até agora. Entende? Por isso que eu faço revisão de tudo. Seria para enriquecer mais. O mínimo de perdas... Toda noite eu reviso esses textos. Eu tenho até anotado quantos. Conforme o dia, tem 32 inclusões que eu fiz. Por isso que, quando a gente for publicar agora qualquer coisa, está tudo maior do que era. Atualmente eu estou trabalhando com praticamente mais de 3.900 páginas. Agora a gente vai depurar isso, porque tem muita página que está metade em branco, que a gente pode reduzir, etc. Mas tem coisa também que a gente aumenta. Isso eu estou falando de 1.000 verbetes. Porque se colocar mais, já passa de 4.000, muito mais de 4.000 páginas. Que eu já tenho 67 verbetes, além dos 1.000, já prontos. Valdo, você poderia falar um pouquinho sobre o sinergismo intelectual na página 18, lá embaixo? Sinergismo intelectual é o processo de você ter um intelecto que vai ajudar você mesmo, em primeiro lugar, em segundo lugar, as pessoas com quem você vive, em terceiro lugar, os autores ou colegas ou leitores, leitoras de tudo aquilo que você faz. Então, o sinergismo intelectual é o seguinte: quanto mais você esclarecer um fato que tem aqui, mais você vai ajudar o processo, e aquilo se amplia. Existe um processo técnico da ciência, que é a dissociação. Você sabe de um fato, você pega outro. Você casa um com o outro, a interação disso vai criar um terceiro.
Uma terceira condição, um construto, uma neo-ideia, um neo-verpom. Isso é a dissociação. Agora, a dissociação é a associação básica mais simplista, mais primária. Mas tem associação de ideias com as comparações universais que você vai caminhando pouco a pouco para a cosmovisão. Então você quis dar um... estudo é sinergia intelectual. Entendi. Você quis fazer a abordagem do intelecto, da cognição, nesse processo da dissociação. Porque nós não podemos fugir do intelecto. O que é que nós temos na conscienciologia? Nós temos aqui essas 442 pessoas que vieram para cá. A maioria são intelectuais. A maioria tem curso superior. Tudo é intelectual. Agora, nós temos que ter ainda noção do que é intelectualidade e o que é ser intelectual. Que eu chamo também que é o mental somático. Aquela consciência que procura fazer o seu trabalho, principalmente da GESCOM ou da Mega GESCOM, baseado no PEN do pensando. Isso é que é intelecto. Agora, é tanto que um dia desse eu estava falando para a gente mostrar aí, e a Nara depois fazia uma exposição sobre intelectuais, tudo sobre intelectualidade pura. Para as pessoas verem os livros que tem, as coisas que tem nesse sentido. Por quê? A intelectualidade é que embasa toda a nossa manifestação conscienciológica. A base de tudo isso. Sem isso está danado. Nós não estamos trabalhando aqui com trabalho de musculação, ou um processo da psicomotricidade, ou cerebelar. Nosso processo é cortical, intelectual e caminhando para uma linguagem erudita. Nós não estamos também exaltando a linguagem popular. Eu uso a linguagem popular, você olha mesmo esse processo aqui do estilete, estilingue, estilhaço. Isso é a linguagem popular. Mas eu não me baseei nisso. Se você for olhar os 12 que tem atrás, são terríveis. Isso aqui, ó, essa redaciologia. Uniformidade estrutural, trinômio da coordenação, tautocronia historiográfica, padrão de equilíbrio, nivelamento por cima, homogeneidade do todo. Isso tudo aí faz pensar. Erudição. Você vê, ó, que três já perguntaram sobre isso. Você vê que está fazendo pensar. Oswaldo, outra questão também com relação a essa condição do estilo e a publicação de obra conscienciológica, essa condição do público-alvo, né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, tem o meu público-alvo é gente que está começando a conscienciologia, o meu é pessoas que já estão há mais tempo na conscienciologia. Isso é uma condição normal, né? Mas mudaria, por exemplo, essa mesma pessoa, ela mudaria o estilo dela? Ela vai mudar. De acordo com... Aquele que está escrevendo, para quem está começando, mais tarde ele vai escrever para quem está terminando, que já sabe tudo. Entende? Uma coisa é você escrever para o rapaz que acabou de entrar na Sinvex. Outra coisa é você escrever para o EPICOM. Todos esses vão caminhar para isso, inevitavelmente. Mas, por exemplo, vamos supor que o mesmo autor ele tivesse a capacidade de escrever simultaneamente para os dois. Tudo simultâneo, escreve mas aí ele vai mudar alguma coisa na forma dele escrever, porque ele quer atingir aquela pessoa. Objetivo. Por exemplo, falar da mandioca, você já sabe para quem vai. Agora, se você for falar, por exemplo, sobre volitação extrafísica, já mudou. Tá certo? Ou falar sobre pré-mãe. Muda tudo. Tá certo? Entendi. Agora, uma pessoa só pode escrever em 10 estilos diferentes. Estilo que eu estou falando é o seguinte, o estilo básico é o mesmo, mas os objetivos são diferentes. É o meu caso na psicografia. Qualquer um pode ser psicógrafo. Qualquer um é parapsíquico. Todo mundo é. Tem paraperceptibilidade. Então, tudo pode ser escrito assim. Outra coisa, se aqui está cheio de gente que é versátil e polivalente, todo mundo também pode receber livro até psicografado. Psicografia é coisa toda, secundária. Não é tão importante assim. Coisa mais séria é a pessoa escrever por ela, sabendo e defendendo o que ela escreveu. Agora, você ser amanuense do outro, ser secretário do outro, isso é muito fácil. Você está só escrevendo o que mandou, você não pensou. Então, a psicografia é fraquinha. O que interessa mesmo é a escrita da pessoa. Só o espiritismo é que gosta de psicografia. Porque eles fizeram uma indústria da psicografia, né? Indústria da mediunidade, para ganhar dinheiro. E outra coisa, é uma psicobaboseira danada que tem saído na psicografia dos romances atuais espíritas. É muito romance, tudo parecido uns com os outros. Tudo igual. É a vida.
tudo são crises, né? Que as pessoas vão usando. E você sabe, vivendo assim no capitalismo selvagem, se o negócio deu certo, todo mundo segue aquilo no vácuo, né? Vai em frente. É a vida. Os espíritas estão seguindo Paulo Coelho, fazendo uma coisa acessível para todo mundo entender, e com muito processo de água com açúcar, está muito pior do que era. É muita água com açúcar, mesmo do ponto de vista histórico. Vocês observam, por exemplo, Cristo espera por ti, não tem muita água com açúcar, não. Ele faz pensar. O negócio é sério, ele é levado para o... Então é um romance que leva para o mental soma, diferente dos outros. Entende? Você observa bem as adjetivações do livro. Não é água com açúcar, não. Ele é um livro com muitas palavras eruditas. Né? É por isso que ele se dedica tanto para fazer pesquisa do livro. É diferente. Não é fácil de ler. Eu não recebi nenhum outro romance água com açúcar de nada. Nenhum outro romance. Professor. Isso eu já devo também aos nossos amparadores que não deixaram eu estar entrando com essa bobajada para estar repetindo as coisas. Aqui. Professor, aqui em masculinologia e feminologia poderia incluir o invexólogo e a invexóloga? Pode, né? Você olha aí, ó. Aí a nossa Rosa vai definir a sua situação. Tá. Outra coisa, no caso do inversor existencial, quando o estilo técnico é uma lacuna do desenvolvimento dele, o que ele poderia fazer para acelerar esse desenvolvimento? Escrever. Ler. Pensionizar tecnicamente. Esse é o caminho. Tudo é esforço pessoal. Tudo a pessoa tem que insistir. Tudo ela tem que repetir. E tudo ela tem que se disciplinar para fazer isso. Escreva todo dia. Essa é a técnica. Estudo. Esse é o caminho. Não tem saída. Não há milagre nessas coisas. Só esforço pessoal. Eu já escrevi milhares de livros que eu nunca publiquei. Agora, só meu, que eu tenho, ainda tenho uns 10 ainda que eu nunca publiquei, mas que não interessa publicar mais, está tudo superado. Agora, só de anotações assim, é um monte que eu já escrevi na minha vida. Então, todo mundo aqui tem que escrever uma série de livros que não vai publicar, que são os registros, seus pensamentos, resultado das suas leituras, das suas reflexões, entende? Sim. Elaborações mentais. Sim. É o caminho. A gente procura estimular muito na Sinvex os jovens a escrever, né? E às vezes o pessoal se preocupa muito que não é publicado. Agora, a melhor coisa que tem é um dia vocês fazerem uma publicação com os artigos desses jovens. Sim. Escrever os jovens, escrever para jovens. Eles mesmos. Com isso vai ter um local de redação, onde se pode escrever, que já sabe. E com o tempo, vocês vão aperfeiçoando isso cada vez mais. Até chegar no nível do journal e da consciência, da revista. Vale a pena. Tudo ajuda. É um monte de publicações escolares que tem, né? Os grêmios acadêmicos tem, todo mundo tem. Vale a pena. É por aí que as pessoas mostram a sua técnica, o seu estilo e o seu talento. O talento aparece assim. Professor, uma questão que eu estava conversando com o Max, a gente queria fazer uma consulta aí a respeito da viabilidade de se lançar um CD para as pessoas estudarem para as provas com os 1000 verbetes. Né? Então a gente queria colocar essa ideia para o senhor e para os tertulianos. Pronto, eu já falei que vocês podem fazer o que vocês acharem com isso. Aí depende de se o pessoal quer ou não quer, né? Porque tem que ter a demanda aí. Vocês falam um dia, me dê uns prazos só para a gente acertar as últimas coisas dos 1000 verbetes. Eles já estão prontos faz mais de mês, né? Valdo, outra ideia é fazer um cursinho na semana da prova, à noite. É uma outra ideia. Essa não cola. Isso aí é bobagem. Isso aí não cola. Você está falando em 1000 verbetes. Você vai dar um cursinho de quê? Besteira. Se a pessoa não vier acompanhando isso, ela não vai aparecer na prova. Uma pessoa que acabou de chegar hoje, ela não vai aparecer na prova, ela não tem gabarito para isso, ela não vai entender nada. Vai tirar lá, quanto? 5? Vai fazer 5 pontos no meio de 100? Não dá, né? A gente passa uma lista então e começa a fomentar a ideia aí para ver se dá, liga, pois né? É.
se tem massa crítica. Agora, veja, se não for fazer isso, o que vai fazer? Nós vamos publicar algum livro com os 1000 verbetes? Não. Não interessa. Pois é. Como é que fica? Agora, ó, os 1000 verbetes são aqueles 5 volumes que estão ali, ó. Agora, é mais que aquilo. Meus originais eu já aumentei algumas coisas no texto, né? Pessoal, eu também ouvi dizer que a ideia era colocar todos os 1000 verbetes disponíveis para download. Tem isso também. Seria o ideal, né? Agora, o único problema é assim, para estudo, pegar em verbete individual, pois é, assim mas fica inviável. Para né? editares e para o processo geral das ICs, vale a pena colocar direto em download ou vale a pena fazer primeiro isso aí para depois colocar em download? Primeiro. O que a gente pensou também era ajudar no tertuliário. Porque se a gente tiver, por exemplo, 400 pessoas, num preço, vamos dizer, 50, 70 reais, não sei qual o preço que teria, mas estou só fazendo uma conta aqui, não, daria uns 20 mil. Vocês não precisam de ajudar o tertuliário, não. Podia ajudar a própria enciclopédia. Arranja o dinheiro e faz uma publicação dos 1000. Fazer poucos volumes, só para constar. Mais uma edição. Para mim, ia me ajudar, porque para mim compulsar. Entendi. Eu prefiro compulsar o escrito e colocar lá no Locico, na Holoteca, do que pôr download só. Aí nós vamos enriquecer. Então vende isso para fazer a publicação. Faz o CD depois. com o que você acha? Pô, legal. Pois é. Judeu para judeu nós todos somos, né? Ou você pensa que é só você? Entendeu? Agora, quando for fazer isso aí, vocês me avisam uns dias antes para a gente atualizar. Sabe por quê? Porque vai ter que colocar os dados das ICs, aquela coisa, aquele negócio que põe no fim. E tem que atualizar isso. Mas o Everton atualizou tudo isso para a publicação do Projeciologia, né? Se fosse hoje, estaria pronto. Daqui um mês já mudou tudo. Eu sei, não, mas... Olha só, pessoal, se você publicar... 2 meses, é capaz de ter outra IC. Ainda vai piorar mais. Pessoal, outra coisa, daqui 3 meses, já vai ter o tertuliário, já vai falar alguma coisa. Vai ter que ter uma foto do tertuliário lá dentro. Mas publicar... Uma das coisas que eu quero, logo que ficar pronto, que ficar amarelo, eu quero publicar ele amarelo em algum lugar, não sei onde. Tem que pôr. Falar com o Antônio para colocar na consciência. Eu quero colocar o negócio para chamar a atenção. Por quê? Devido aos tertulianos. Eles têm que saber onde é que eles estão mexendo, como é que é. Pessoal, o Everton acabou de falar para mim que quinta-feira ele entrega o Projeciologia. Tá então, depois disso, se ele puder... trabalhar tanto tem bastante coisa. Na revisão de um texto como esse aí. Trabalhou de vidas e Cs, não é por causa do meu texto. Não, eu sei, é que precisa. Meu texto nós já está pronto, ó, muito tempo. Mas eu sugiro, professor Waldo, que se ele puder, depois que terminar isso, já fechar o livro, a gente já pode, porque publicação em CD é coisa mais rápida do que você publicar em editora. Sei, mas agora vocês é que tem que falar. Tá. A hora que você falar, tá, podemos... cadê o processo, você recebe na hora. Não, vamos desencadear o processo, então. Podemos? O que vocês acham, pessoal? Desencadeia ou desencadeia? Sim, então... Agora, estabeleça quanto é que você vai precisar para ter confiança. Quanto você vai precisar de pôr no bolso, no caixa? Tá, vou fazer essas contas. Veja lá, o dia que for, então, a gente desencadeia, você vê. O nosso lá é só pegar e pôr. É porque as enciclopédias... Agora, vendeu, aqui ó, se você conseguir vender lá o processo, depois você coloca em download, escreve tudo isso, mostra como é que é. Nós já temos um monte de verbetes já em download, né? Praticamente isso aí que a gente tem posto. Os mais mas recentes. Não todos eles. Agora, colocar, a pessoa vai ter uma visão de conjunto daquilo. Outra coisa, ela pode fazer o find, ver um monte de coisa. Ela vai trabalhar no texto igual eu. Eu vou ganhar com isso, você sabe, né? Eu vou ganhar a revisão. Eu acho que você ter o CD já vai ajudar muito, pessoal. Eu acho que vocês deviam fazer isso antes de eu começar a examinar os verbetes de vocês. Eu já estou conservando sem falar nada por causa disso, porque muitos de vocês não publico o meu do jeito que está, que eu quero trabalhar mais. Já vieram me falar isso. Entende?
Então seria bom publicar o nós com calma, aí as pessoas vão ter mais dados para estudar o que quiser. E já são mais de 100 autores que tem lá, hein? Que estão comigo. Então como é que fica? Ó, é uma batelada de texto assim, de originais. Vamos em frente. Isso tudo nós vamos desencadear o ano que vem, com tertuliário, download, no que tiver CD, dividir, sei lá. Vocês vão dividir ou vão somar? Eu não sei bem, vai depender, né? Agora, vocês vão dividir o soma, é isso? Ou a somatologia, não é isso? Vê se me entende. Sr. Valdo, aqui Sim. na neologia, faltou a palavra técnico aí nas expressões estilo técnico especializado e estilo técnico cosmovisiológico. Estilo técnico. Nós tínhamos colocado. Eu chequei na exemplologia. É verdade. Põe aí para nós, Rosa. Ele tem razão. Eu acho que lá a gente já consertou, mas é bom colocar. Vamos olhar. Professor Valdo, eu tenho alunos assim que ou tiveram que parar de estudar para criar famílias, ou que tiveram que trabalhar muito antes de chegar na faculdade. Qual é a melhor forma de incentivar essas pessoas a desenvolver a intelectualidade? É a mesma coisa de sempre. Ler muito, estudar muito, escrever muito e, se for possível, participar também em debate, tudo isso. Esse é o caminho. Agora, escrever e publicar para receber crítica. Outra coisa também, às vezes vale a pena enturmar com outros intelectuais, ou candidatos à intelectualidade. Criar turma, às vezes ajuda muito. A equipe de que debate. Do jeito que já se fizeram muito através de muitos séculos, os clubes literários, o povo que se junta para fazer, sabe como é que é? Igual aquele do Bloomberg, aqueles outros lá, o Bloomsbury, entende, da Inglaterra? Bloomberg. E vários outros desse tipo. Às vezes vale a pena. Outra coisa também, hoje já tem essas instituições iguais a essas femininas aí, ó, que a Flávia, a Graça participam, a Hebra. Tudo isso aí também ajuda esse povo. Tem que falar para eles que isso existe. Uma outra coisa que é uma novidade maior que tem no Brasil, que tem uma série de publicações de revistas agora sobre língua portuguesa e outras coisas mais. Vale a pena ler isso. Todo mês aí tem saído essas revistas, vale a pena estudar isso. Tem muitas delas muito boas, entende? Sobre língua portuguesa e outras coisas mais, sobre linguagem, idioma. Pois é, essa aí da etimologia, tem uma série delas, vale a pena. Lá no Holociclo tem coleções dessas revistas todas. Né? Vale a pena compulsar, examinar e ver com calma. Professor, aqui. Sim. Ali na antonimologia tem o estilo feminino, só que eu queria fazer um outro contraponto. O estilo feminino mental somático, como que seria isso? Esse estilo técnico feminino mental somático. Que combinação teria? A pessoa dá uma conotação que ela fala, por exemplo, os trabalhos dela femininos como a mãe, mas trabalhando na mental somática para ensinar os filhos, por exemplo. Para encaminhar os filhos, educar os filhos. Tudo é mental somático. Entende? Seria uma combinação assim do... sobre alguma coisa que mexe com maternidade, é totalmente feminino. Um homem não vai escrever sobre esse problema. Ele não tem maternidade, ele não tem gabarito para isso, ele não tem competência. Está claro? Uma pergunta. Você já falou do serenão? O que é isso aqui? Acha que foi o estilo motivo de não ter sido tão esclarecedor como a teoria de agora? Ou terá sido despreparo dos leitores mesmo na época? Poema para Celso... Não. Eu não sei o que é isso que essa pessoa está falando. Olha, não tem nada que ver com Robert Browning. Não tem nada que ver com isso. Aqui tem um negócio sobre isso. Agora, o caso é o seguinte. Eu não fui essa pessoa. Esse aqui é um que eles acharam que eu era. Nessa ocasião, eu estava no espaço. Estava no limbo. Pois é, isso é bobajada de espírita aí de muito tempo. E outra coisa, quando eu deixei o movimento espírita, eu deixei de ser esse cara, porque esse é considerado um dos maiores poetas da Inglaterra. Então eles colocaram um francês que era pornográfico.
Pois é, isso tudo é bobajada, besteirada, não tem nada disso. Nenhum deles, nem o Hermínio também, nunca descobriu que eu era o Zé Felipe. Ele não sabe disso. Foi por isso que eu já não falava nada. Através de uma coisa que você tem certeza, você testa a veracidade dos outros. Isso é uma coisa terrível. Olha o caso do médico lá, você viu o que eu fiz. A minha vida inteira eu tenho feito isso. O problema é a gente vivenciar o fato. Se você vivenciou, não há debate depois. Você já sabe o que é. Que debate que você vai fazer? O cara chegar para você e falar assim, Eduardo, você tem 6 dedos na mão direita. Você sabe que você tem só 5. E faz muito tempo que é assim. Que bobagem é essa? Por que o cara vai falar? Entendeu? Não adianta vir que não tem. Quer dizer, nem sugestão, nem hipnose para ter o 6º dedo aqui. Então isso é muito sério. A vivência real, autêntica, séria e, vamos dizer, equilibrada de alguma coisa. Isso te dá uma força danada para você, como unidade de medida, para você medir os outros. Você entendeu? Se você viveu no lugar, se você fez determinada atitude ou ação, ou desempenhou a profissão, não adianta vir o outro vem falar para você sobre aquilo, você viveu o processo. Por exemplo, não adianta a pessoa vir falar comigo sobre infarto de miocárdio e dizer que eu não tive. Eu sei o que eu senti. Eu, como médico, sei o que foi a minha vivência, com 28 anos. Eu não vou esquecer aquilo. Que besteira é essa? Vocês estão entendendo bem o que é? Então, vamos devagar. Por exemplo, o caso do meu dedo, a hora que veio e desmaterializou o negócio, depois rematerializou. Eu tinha uma marca aqui, que deu? O negócio era para estar aqui? Por que não está? Não adianta o que você acha. Não adianta o que ela está argumentando. Eu vivenciei o negócio. Então, banana para o mundo. Não interessa nada. Tá certo? Só um recado aqui rapidinho, que o livro de presença sumiu há bastante tempo. Alguém está com ele preso? Isso aí é aquele negócio dos átomos. Que a gente precisa. Que ninguém saia. Vocês sabem da história? Gente, se vocês deixam preso, a gente não tem como assinar. Obrigada. O cara estava dando uma big de uma aula muito séria sobre o processo atômico e atomicidade. E os problemas todos. Isso foi logo depois da guerra. Então ele começou a falar e começou a fazer as equações do quadro. E aquilo. Aí, lá pelas tantas, ele roda e soma, faz a divisão, fala assim, mas faltaram 3 átomos. Onde é que estão os átomos, professor Vira? Onde é que estão os átomos? Aí um aluno levanta lá embaixo e lá no fundo fala assim, que ninguém saia! Que era para procurar os átomos. Alguém guardou aqueles átomos. Quem é que está com esses átomos no bolso? Mas que o negócio do livro é a mesma coisa. Quem deu o livro de assinatura que ninguém saia? Mas olha, você quer falar alguma coisa? Na fatologia, na 5ª linha, tem a busca da palavra mais adequada, não importando se a linguagem é popular ou erudita. Essa linguagem popular, ela deve ser dicionarizada, não pode ter conotação ou não deve ter conotação. Não, a linguagem popular, nesse estilo aqui, tem tudo isso. Isso que eu falei, estilo estilete, estilo estilingue. Eu estou falando aqui, estilo de redação, mutilador da forma de conteúdo, em geral marcantes. Agora, fáceis de reter em função das aliterações, mas sempre, obviamente, evitáveis. Não, eu sei, mas assim, isso é. Na hora da gente propor alguma coisa para expandir um verbete, por exemplo, a gente pode usar popular, mas assim, deve ter a preocupação de verificar se ela está adicionalizada. Não, tem que ser o popular sem explicitando a situação. Você pode fazer uma metáfora desde que ela seja técnica. Vê se me entende. Você pode usar até rima. Não interessa. Desde que venha trazer esclarecimento técnico. Tudo você pode usar. Todo estilo é viável, desde que traga esclarecimento técnico. Isso é que é a tarefa do esclarecimento. Pensa nisso. Tudo é possível. Vocês já viram, gente, o que é que eu uso? Eu uso todos esses recursos aqui. Se dotar de alguma coisa, tem. Se pegar esses 1000 verbetes, vocês vão encontrar isso tudo. Então, tem algumas palavras assim que estão dicionarizadas, mas assim, tem uma certa conotação mística, alguma coisa assim. A gente deve evitar? Deve evitar e, quando for usar, falar o que é, porque ela está prostituída. O termo certo é envilecida. Ela se tornou vil
devido ao uso inadequado ou o uso excessivo. Às vezes está usando demais, não interessa usar mais aquilo. Então, a conotação, você está falando uma coisa, vai pensar outra, não adianta nada. A gente usa só se for para comparar. Não, e o caso é o seguinte, você tem que usar uma palavra que a pessoa vai pensar sobre aquela palavra o mesmo que você pensou. Se ele pensar diferente, não adianta nada. Eu viro para o Roberto e falo assim, olha, a sua manga está muito amarela. Ele vai olhar a manga da camisa, ele não entendeu nada que eu falei. Eu estou falando que a manga dele está amarela, porque já está quase podre, está madura, é uma fruta. E ele está pensando na manga da camisa dele, que amarelou porque caiu tinta. Ou a caneta fez alguma coisa? Tem tertuliário. Tem que eliminar a ambiguidade também, né? Você entendeu, né, a diferença aí? Então, aquilo que você pensou ao escrever, o leitor tem que pensar como igual. Você pensou. Pelo menos o máximo possível. Pelo menos né? uma similaridade funda. Senão, nós estamos perdidos. Você não está falando aquilo que precisa, não é isso? Um vai para um lado, o outro vai para o outro, isso não resolve. Isso aí não dá certo. O que você queria? Você fala aqui na fatologia das pegadas da Megagescom. O que é que de mais relevante você usufruiu dessas pegadas, assim, que você pode colocar como mais relevante? As pegadas é o seguinte, termos você de sempre escrita. enriquece aquilo que você fez. Por exemplo, os livros da psicografia, que eu meti o pau em psicografia, eles me ajudaram demais. Me ajudaram em quê? Por exemplo, eu já falei aqui isso, vou explicar para vocês. O que é isso aqui, ó? Um verbete. Nada mais é do que uma mensagem maior do que aquelas que eu recebi. Isso é uma mensagem técnica. Isso. Aquelas mensagens lá eram românticas, afetivas, psicossomáticas. Essa aqui são mensagens mentais somáticas, de discernimento, de intelectualidade. Agora, as de lá eram pequenas. Essas aqui são mensagens longas. Você está entendendo? Pangrafia. A pangrafia, tudo isso começa pela psicografia e outras coisas mais. A progestiografia lá, ó, também, que é o número 61. Entendi. Entendeu? Expansão. Então, o problema todo é ver qual é a finalidade, o objetivo e aquilo que você está fazendo dentro daquele contexto. Esse aqui é o caminho mais sério. Está claro isso para você? Professor Valdo, aqui à direita, página 19, tecnologia, na segunda linha, a técnica da magnitude da cosmovisão ideativa. A técnica da magnitude da cosmovisão ideativa. O processo todo é o seguinte, é a pessoa manter sempre à vista o objetivo dentro do que ela está fazendo e ver se ela está esclarecendo, quer dizer, porque a tarefa é de esclarecimento, se ela está fazendo algum esclarecimento. Então, é magno isso, é a magnitude, é o ponto mais sério da cosmovisão dela. Agora, no caso, ideativa, ela tem que manter essa técnica. É o que eu procuro fazer aqui. Por exemplo, você vai notar isso na numerologia. Todo tipo de numerologia que eu faço segue uma orientação. Aquilo vai caminhando. Num crescendo, às vezes, ou numa coisa mais ou menos similar. Isso tudo está aí dentro da técnica da magnitude da cosmovisão ideativa. Agora, outra coisa também. Observa a cosmovisão de um verbete. Pega esse aqui, por exemplo, e estuda ele. Ele começa da definologia e acaba na questionologia. Eu não fico com a minha questão só para mim, não. Eu não faço perguntas só para mim, não. Eu exponho as coisas e depois pergunto para a pessoa. O que é que ela achou? Estudo que houve. Olha só a cosmovisão que eu dou. Não é a cosmovisão só para mim, é para o leitor, a leitora. E toda vez eu falo, qual estilo você, leitor ou leitora? Entendeu? Estuda a cosmovisão. Agora, olha o crescendo disso. Observa as divisões de um verbete, se eles têm lógica. Primeiro, conformática. Segundo, fatuística. Terceiro, detalhismo. Quarto, perfilologia. Quinto, argumentologia. Sexto, acabativa. Olha só. Como é que está seguindo a sequência? Essa sequência é lógica? Ela é racional? Ela esclarece? Ela é esclarecedora? Entendeu? Outra coisa, eu não tenho vergonha, nem medo de repetir. Eu repito. Entendeu? E estou aberto a críticas, heterocríticas.
Esse é um caminho. Você entendeu aí o nível? Outra pergunta. Quando que a pessoa deve fazer um texto mais longo, mais explicativo, e quando que esse texto pode ser mais conciso? Quando a explicitação do assunto exige. Os fatos é que tem que orientar a pesquisa. Se o assunto exige explicitar mais, é melhor. Uma boa parte dos livros às vezes eles são ótimos, logo no início. Depois o cara perde o gás, ou a autora perde o gás, não adianta mais nada o resto do livro. Então a pessoa não soube manter o nível daquilo que ela estava explicitando. Às vezes se cansou. Tem muita gente que é bom no primeiro, segundo capítulo. Às vezes só na introdução. Depois não vale nada. Aí isso Ele esgotou todo o gás que havia. Mas aí o que ajudaria isso seria a estilometria? A pessoa arrumar algum jeito de... estilometria, a pessoa ver se tem uma sequência, se as conclusões iniciais, mais ou menos para o fim, se são melhores, são maiores, se aquilo, a sequência está meio dentro do nível, se o critério, por exemplo, está fazendo o nivelamento por cima, se há uma isonomia ideológica do assunto, entende? Com equilíbrio, mais ou menos, idêntico. Isso é que é a coisa mais séria. Então, o critério é muito sério em matéria de estilo. Sem critério não vale nada, né? Tem que ter critério. Isso é que eu chamo da autocriteriologia. Agora, gente, eu queria então falar para vocês que no domingo vai ser lei da projeciologia. Hoje nós temos 13 verbetes para a eleição. Pessoal, só aqui temos uns recados depois. A Mabel e o Eduardo. Hoje tivemos 9 perguntas online e 18 votos online. 18. Vamos começar? Indução inicial. Matematização do conceito. Variação vernacular. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. Técnica da cesta. Também gostaria de lembrar que a pré-IC de Unescom, ela tem uma atividade que se chama assessoria gráfico-pensênica para quem estiver escrevendo o livro. Então, os autores publicados da Conscienciologia vão trabalhar no livro que a pessoa está escrevendo para ajudá-la em termos de ideias, de conteúdo e forma. Então, quem tiver interesse pode nos procurar aqui na Tertúlia, a Kátia, a minha, a Rose, para fazer a inscrição. Pode ser em dupla, pode ser individual, e se tiver interesse de algum grupo trabalhando algum livro, também a gente trabalha. Obrigada. Pessoal, meu recado é em relação ao Heterocrítica 2. Nós estamos na semana do curso, tá? O curso começa na sexta-feira, as inscrições estão abertas, tem vagas ainda, quem não se inscreveu. E quarta-feira agora o professor Osmar está chegando aí, do Rio de Janeiro. O professor Valdo vai participar do curso também, e a gente já falou bastante do curso que vocês já conhecem. Então agora vamos às inscrições. Obrigado. O verbete de amanhã é matematização do conceito. Obrigada, boa tarde.